Bom, dando continuidade aqui à conversa da Thelma, eu vou deslocar o foco, né, e vou falar dos programas, né, da Universidade de Oxford, né, para o século XXI. Bom, o meu objetivo, né, está no programa, não mudei nada, só estou operando ligeiramente o foco. Meu objetivo, né, em minha fala, né, é trazer para o IAT algumas informações e experiências que eu tive, né, a oportunidade de vivenciar em minha estada, né, em Oxford durante um ano, as quais eu julgo ter, né, um bom potencial transdisciplinar, que poderão ser traduzidas e aproveitadas, né, mais tarde em linhas de pesquisa e programas específicos. Então, minha fala vai ser bastante concreta. Eu vou dividir minha fala em duas partes. Na primeira, né, vou dar a vocês uma ideia, né, da Universidade de Oxford, sua posição no ranking mundial, os principais centros de excelência e as principais estratégias adotadas, né, com vistas ao futuro. E na segunda parte eu vou tratar do James Martin, da Escola do século XXI, que até mencionou, financiado, né, essa escola, né, financiada por um milionário inglês homônimo, e que se caracteriza por desenvolver um conjunto, né, de atividades e linhas de pesquisa bastante parecidas, né, com as coisas do IAT, embora não sejam exatamente as mesmas. Depois de minha fala, eu vou passar para o IAT o material do James Martin, né, que eu reuni na Inglaterra e trouxe comigo, e assim Cacá poderá usar alguma coisa desse material, se ele e a diretoria do IAT julgarem que é o caso, né, e que vale a pena. Ao falar da Universidade de Oxford, eu não tenho intenção aqui de contar a sua história, né, sem dúvida prestigiosa, nem de fazer a propaganda, né, de seus feitos, suas realizações das ciências, humanidades e artes, sem dúvida extraordinários. Então, Bolina conhece, contando em seus quadros, né, no início dos tempos modernos, né, com Boyle, né, com Locke, e na modernidade tardia, né, com um Fleming, o inventor da penicilina, um contingente de 47 prêmios Nobel, para não falar de 25 primeiros ministros do Reino Unido, 12 santos provenientes aí de várias partes, né, da ilha, 86 bispos, né, da igreja americana e dezenas de escritores famosos, né, como Lewis Carroll. Todo mundo sabe, né, que Oxford disputa com Cambridge a primazia, né, das universidades inglesas e está entre as melhores universidades do mundo. Em geral, os rankings colocam Harvard em primeiro, Oxford, Cambridge, Yale e outros americanos disputando nas primeiras posições. E como, né, o prestigioso ranking do Times de Londres, de 2007, né, e deixou as três empatadas, secundando Harvard, ao passo que, em 2008, se empatou em favor de Oxford, colocando-a como a primeira da Inglaterra, né, e a segunda do mundo. Além do ranking do Times, a Guardian, que também deixou Oxford em primeiro lugar, né, no Reino Unido, seguida de Cambridge. E ainda Xangai, em 2008, e colocou Cambridge em quarto e Oxford em décimo, e que é conhecido por privilegiar prêmios Nobel, né, e a medalha Fields, deixando outras honrarias de lado, ao passo que outros ranqueamentos que computam outros prêmios e outras honrarias, como membro de academias de prestígio, né, colocam Oxford no topo.
Então, essas coisas de ranking não vou levar aqui muito a sério, porque, né, a gente tem que relativizar, que depende do parâmetro. E os ingleses gostam muito de fazer ranking, e um deles, por exemplo, e esses rankings são distorcidos o tempo todo. Mas dá uma ideia, né, da realidade, mas serve também para distorcer muito. Um deles eu vi recentemente, na Inglaterra, um ranking dos grandes, dos 100 melhores escritores, livros, obras literárias aí da era moderna. Só tinha inglês. Só Cervantes para desmentir. Mas Balzac, Proust, outros gigantes aí, né? Borges, né? Você falou bastante aqui, nada. Né? Bom, por isso, né? Então não vou insistir sobre esse ponto, sendo essencial reconhecer que na Inglaterra, né, prevalece, né, o sistema chamado de Oxbridge, e não fazendo diferença nos ranqueamentos de décimos, a depender dos critérios, parâmetros e também dos anos, né, porque está sujeito também, né, a flutuações aí ao longo do tempo, e uma sempre vem à forra, né, depois. Então, se Cambridge tem mais prêmios Nobel e medalhas Fields, Oxford tem mais primeiros ministros e laureados em literatura. Se ambas têm muito prestígio, essa coisa única, né, que são os colleges, os americanos questionam, dizendo que nos últimos tempos várias universidades americanas têm têm mais prêmios Nobel em seus quadros, né, do que as inglesas, que vivem de um prestígio histórico e, como tal, combalido, né, nos dias de hoje. Sobretudo pensando, né, a era Thatcher, né, e a tentativa recente, né, de retomada, né, em grande estilo, das grandes e mais importantes, né, universidades inglesas, que sem dúvida estão passando hoje, né, por um tempo melhor, após aí, o reinado da Thatcher, que foi aluna de Oxford. Inclusive é ligada, né, a um rolo famoso lá, e prestigia, né, mas quase que acabou com as universidades inglesas. Bom, dito isso, né, eu vou considerar o meu ponto, né, a estrutura, né, da universidade, os principais centros de excelência e como a administração vem cuidando do futuro. Essa é a minha promessa, né, de tocar cá, tratar desse ponto. Eu vou tentar. O porte da universidade é mais ou menos a metade do UFMG, com 16.500 estudantes, graduação em pós, somados, né? 514 mil, Oxford 16.500, com um perfil extremamente elitista e um índice de internacionalização muito alto. Só entram, né, estudantes top, a creme da creme, né, do sistema inglês, constituída pelos alunos, né, que tiram a mais durante os 2 últimos anos em todas as matérias do ensino médio. Dos 16.500 estudantes, mais ou menos 1.600 são norte-americanos, 850 chineses, 600 indianos, né, e pouquíssimos brasileiros, pois o ensino é caríssimo. Um aluno de filosofia custa no mínimo 20 mil paus por ano, né? E filosofia não custa muito, né? Ao contrário. A estrutura da universidade vai estar sentada em 2 pilares, né? As faculdades, os colleges. Os colleges datam, né, da Idade Média, caracterizam por ser o local onde os alunos e professores moram, certo? E ainda o local onde, né, os estudantes de graduação recebem, né, o ensino tutorial, de modo que a palavra college no sistema inglês não tem o mesmo significado que nos Estados Unidos, onde né, equivale à faculdade. Em contraste, a faculdade em Oxford, em Cambridge, também chamado por vezes de departamento,
que a tecnologia flutua, né, é o lugar onde fica o board, né? É o diretor, os coordenadores, as secretarias, né, e o ponto de reunião dos professores, né, espalhados, né, pelos polos, bem como o lugar onde se oferecem, né, o ensino disciplinar, lectures, né, e a instituição à qual os estudantes de pós-graduação estão vinculados, podendo eles morar ou não nos colleges. O pessoal que faz PhD. Essa dupla estrutura dá a Cambridge, Oxford, Stephen Drill, Scott, né, uma coloração única, respondendo pela força, né, e ao prestígio, né, das três universidades, como é sabido. E ao mesmo tempo, essa estrutura dual coloca uma série de desafios, né, na gestão política da universidade, que deverá articular duas estruturas que não se procuram, né, espontaneamente e que gostariam de caminhar sozinhas, né, e à parte. Tarefa, portanto, né, nada trivial, sendo um verdadeiro milagre, segundo um colega meu, né, que a universidade tenha sobrevivido a tamanha esquizofrenia, né, que é meio bipolar, né, e a tamanha esquizofrenia, né, e há um tal conflito permanente, né, da dualidade de poder, sem qualquer instância intermediária ou moderadora. É assim que pensa. Porém, elas sobreviveram e a Universidade de Oxford está cada vez mais rica. As receitas anuais totalizam cerca de 1 bilhão de pounds. Um pound equivale a 4 reais. Quase 4 bilhões de reais. Deste montante, os colleges respondem por 1/3, sendo o valor agregado dos imóveis e investimentos algo em torno de 3 bilhões e 600 milhões de pounds, sendo 2 bilhões e 700 milhões de pounds, 2 bilhões e 700, né, dos colleges, 700 milhões das universidades. Da universidade. Vocês têm uma ideia, né, que estão dando com cifras astronômicas bem longe da nossa realidade, né? Em suma, todos os colleges são extremamente ricos, né, sendo, né, o St. John College, né, o mais rico de todos, com terras que vão até Cambridge e imóveis na Regent Street, nas cercanias de Oxford Circus, um dos pontos mais nobres de Londres. Aquelas lojas chiques são alugadas, pertencem, né, ao São João. Em suma, né, Oxford é riquíssima e dizem mais rica do que Cambridge, mas, porém perde, né, bastante, né, para Harvard. Mas seu poder e riqueza são imensos e deixam nós, brasileiros, né, de queixo caído, impotentes diante de tanta glória, né, e dinheiro. E ao mesmo tempo, como no meu caso, com um sentimento algo decepcionado, né, de tanto assistir a práticas, né, caça-níqueis, é um esforço obstinado e renitente, né, de fazer dinheiro em tudo, desde aluguéis de sala e de espaços, né, até convênios nada acadêmicos, visando simplesmente um nome, nada mais. Então esse lado aí me desagradou um tanto, mas é uma prática corrente, né, e vai ao lado, né, de outras coisas boas que a gente pode experienciar e ver, né, na universidade. Pois bem, gente, quanto aos centros de excelência, deixando de lado a medicina, onde os topos de linha, né, estão em Londres, né, por exemplo, o Imperial College, né, e outros, né, que estão lá em Londres, eles preferem ficar nos hospitais de Londres, né. Oxford praticamente é excelente em tudo, perdendo para Cambridge em matemática, estudo
inglês em certas áreas das ciências exatas, como física, mas ganhando em muitos segmentos das ciências humanas, sociologia, filosofia, direito, economia, psicologia, business, né? E das biociências, fisiologia, zoologia, anatomia, antropologia física, né? E das engenharias, vários segmentos das engenharias, né? Em particular o segmento das tecnologias de materiais. Aí ela é top. E, bom, estratégias para o futuro, né? Eu vou comentar agora, né, depois de traçar esse quadro, né, o que eu notei, né, eu não vi tudo, é claro. Vou comentar algumas coisas que eu pude observar, que eu não quero dizer que consegui observar tudo, nem que não tem outras iniciativas tão ou mais importantes na mesma área, né, ou em áreas diversas. Enfim, o que mais me chamou a atenção é o projeto de expansão, né, da área de ciências humanas, em que Oxford tem muita tradição e que levou a direção da universidade a investir uma fábula, né, na compra de terrenos e na criação de uma nova e gigantesca estrutura, já em processo de implantação, exigir que o chanceler viesse a partir para uma vigorosa campanha, né, em busca de novas voltosas situações, fazendo um total, né, de 2 bilhões de pounds. Quer dizer, ao todo, Oxford vai aplicar nessa nova estrutura mais do que o governo inglês vai gastar nas Olimpíadas de Londres. É o que dizem por lá. É claro que não vai gastar tanto assim, porque, né, nós já tem uma boa infraestrutura, né, para fazer, né, as Olimpíadas. Já fez uma Olimpíada, né, há algum tempo. Mas a soma, né, é expressiva. Então isso me chamou bastante atenção, né, esse investimento estratégico, né, na área das humanas, né, como um todo, né, é claro com destaque, né, para certos segmentos sociais aplicados. Eu vejo nessa iniciativa, né, uma importante medida, né, estratégica, né, com vistas ao futuro. Não que as estruturas existentes sejam ruins ou deficientes, elas já são boas e plenamente satisfatórias. Mas eles querem mais e muito mais, talvez prevendo, né, que o século XXII será o século das humanas, depois do XXI ser, né, das biológicas. Uma coisa ruim que eu notei, né, no terreno das humanas, relacionado com o Brasil, foi o fechamento do Instituto de Estudos Brasileiros, que funcionava na universidade em convênio, né, com a Petrobras, né, com a CAPES e outros órgãos brasileiros, criado na época de Fernando Henrique, né, HCE, tendo propiciado a ida de muitos brasileiros por lá, né, tantos brasileiros passaram por lá, né, tem um Clérito aqui, que esteve por lá, salvo engano, não foi Clérito. E ela foi fechada no ano passado, esse centro. No ano passado, por iniciativa do governo brasileiro, e para lamento de muita gente que mora em Oxford, que acompanhou a programação, né, no desafio. É complicado explicar por que o governo foi levado a fechar, não tem todas as informações. Eu sei que tem um contencioso que passa pelo PMDB, pelo PSDB e o PT de São Paulo. O disputa é meio mal resolvida, né, entre os dois partidos. Mas eu não vou aventurar e a mais do que a constatar esse ponto que alguém comentou comigo ao passar por lá, que alguém que está por dentro das coisas. Em contraste, né, com esse fechamento, né, e a virtual ausência do Brasil nas programações mais importantes, né, da universidade de Oxford, das mais diversas áreas de crescimento, em contraste com isso, né, assiste a abertura de escritórios da universidade em outros pontos do planeta, e como o de Hong Kong, que é recente. E ainda, né, a afirmação de convênios e acordos. A propósito de Hong Kong, eu vi
discurso do reitor do Weiss, quem manda lá é o Weiss. O discurso dele dizendo que era a autoridade das autoridades, Oxford, né, captar mais e mais chineses nos anos que virão. Já são muitos, eles são excelentes, são todos tops, é impressionante a performance deles, e eles querem mais e mais. Diz que são 650. Esse número com certeza vai aumentar. E ele constata nesse discurso, onde ele menciona a questão dos chineses, Hong Kong, escritório, etc., ele constata que o deslocamento do eixo está passando pela Europa para a Ásia, né? E sem dúvida a China vai ser um ator importante, que a Oxford não pode, né, deixar de estreitar relações, né, com as universidades chinesas, né, para além, e que uma das funções desse escritório de Hong Kong, né, é essa. Portanto, né, cuidando do futuro, né, uma medida estratégica. Né. E ainda, né, além da leitura desses escritórios, né, tem ainda, né, a afirmação de convênios, né, e acordos de cooperação com universidades americanas, especialmente Harvard, testemunhando que a prioridade das prioridades é aprofundar cada vez mais os laços, né, com as grandes, né, dos Estados Unidos. A relação da Inglaterra, né, com os Estados Unidos é umbilical, né, e é forte, né, é natural que isso repercuta, né, também no relacionamento das universidades inglesas, né, com as americanas. Né. A relação de Oxford com Harvard é muito estreita. Passa muita gente de Harvard, né, por lá, e muitos, né, de Oxford já circulam também por lá em Harvard. Mas não é só Harvard. Quanto ao Brasil, só há aqui, estava até conversando bem no outro dia, depois eu fiz pesquisa pública, e procurei pegar mais informações de colegas, né, parece que a única coisa que tem aqui, salvo engano, né, é o escritório da OUP, né, da editora da Universidade de Oxford, lá em São Paulo. Tem um escritório lá, da Oxford University Press, em São Paulo, que é muito pouco, motivado mais pelos interesses business, de livros, do que por interesses estritamente acadêmicos. Mas aí tem uma ambiguidade. Os livros da editora têm interesses acadêmicos. Aí a academia, né, business como nessa questão. Então São Paulo tem, não da universidade, mas um segmento importante da universidade, um prestígio do que é. Bom, gente, eu vou parando por aqui, deixando de lado outros tópicos importantes, como o modo como Oxford vem contratando professores e fazendo a cooptação do Vice-Chancellor, né, que é uma espécie de vice-reitor, e quem de fato manda. O reitor, ou o Chancellor, se encarrega das funções simbólicas de representação e políticas externas. O Vice, hoje, do Oxford, veio da Nova Zelândia. Ele era um excelente reitor lá em Nova Zelândia, foi, né, cooptado, né, e fez um excelente mandato, tanto excelente que era de 4 anos e prorrogado. Agora que vai sair. O Vice, lá de Cambridge, alguém, um americano, muito prestígio, teve uma bela carreira também em reitorados, né, nas universidades da costa oeste, né, na Califórnia. Bom, vou parando por aqui para tratar do meu segundo e último ponto, mais próximo das coisas do IEAT. A escola James Martin, século XXI. Diferentemente de Princeton e de outras grandes universidades norte-americanas, a Inglaterra não tem um IEA, né, nos estudos avançados. Mas na prática, o James Martin, né, de Oxford, funciona, né, como um IEA. E só não tem assim.
Como eu disse, ele é financiado, né, por um milionário inglês que se enriqueceu na área de informática. Ele esteve lá no Hero. Eu não podia, mas até o viu lá, né? Um cara meio excêntrico, com boas ideias. Ele se enriqueceu na área de informática, Virgílio, e que se tornou conhecido na Inglaterra, né, como o guru da idade da informação. Essa expressão. E conhece o livro? Conheço os livros dele. Bons livros? Uma ideia dele financiar isso pode ser muito boa. O motivo, né, foi um livro que ele publicou em 77, intitulado Sociedade Conectada, né? A Change for Tomorrow, que lhe valeu a indicação para o prêmio Pulitzer. Então, esse livro você leu? Eu li um de sistema de informação. Então não é esse, né? Esse foi indicado para o prêmio Pulitzer e valeu a fama. E sua influência ultrapassou as fronteiras da ilha e chegou do outro lado do Atlântico, sendo ele hackeado pela publicação Computer World, né? Na comemoração do seu 25º aniversário, em quarto lugar entre os indivíduos mais importantes do mundo que influenciaram a ciência da informação. Imagino que o primeiro é o Bill Gates. A indústria, né? O último livro, né, que ele, não por causa o último livro, né, que ele publicou em 2006, né, tem o título de Mini of do século XXI, né? Foi sempre. E ao longo dos anos, sua influência se estendeu mais além do mundo de língua inglesa, motivando-lhe o título de Dr. Honoris Causas nos 6 continentes do globo. Apresentado o fundador, como eu acabei de fazer, sumariamente, é hora de falar da escola, né, que ele fundou. A escola por ele fundar. Pois bem, a escola do século XXI resultou da parceria entre a Universidade de Oxford e a pessoa de James Martin, o qual vem fazendo doações substantivas, né, na universidade ao longo dos anos, fazendo a escola a segunda maior entidade prefeitora da instituição financiada por ele. Porque tem uma outra, mas em conexão com a escola. Então, vocês podem imaginar, é muito dinheiro. Uma verdadeira fábula. Um pouco menos do que o IAT vem recebendo do governo, e um pouco menos rico. Né? Cacá é mais rico. Bom, as linhas de pesquisa, né, patrocinadas, né, pela escola do século XXI são 10. Um minutinho, gente. Estou quase chegando aqui ao final da minha fala. Tem ainda 5 minutos. Né, Gagá? Então, são 10 programas, né, de pesquisa. Eu vou elencar, comentar rapidamente esses programas. Eu acho que o IAT pode tirar coisas interessantes aí, a partir dessa experiência aí da escola. Primeiro é mudanças ambientais. É um programa que tem uma visada interdisciplinar, voltada para a busca de soluções cruzadas para os problemas climáticos e relacionados com a degradação do ecossistema. Outro programa importante, o segundo aí da minha lista, é o envelhecimento, voltado para o exame das questões ligadas, né, ao envelhecimento da população, né, e ao desequilíbrio demográfico e econômico gerado, né, pelo aumento radical, né, da expectativa de vida na sociedade do futuro. É um modo de cuidar do futuro, né, uma ação preventiva. E o futuro da mente, focado nas neurociências, no exame do seu papel para a compreensão do impacto das novas tecnologias
sobre o psiquismo dos indivíduos quando eles são mais vulneráveis a esse tipo de influência, a saber, né, na juventude e na velhice. É uma baronesa que toca esse programa. É uma novela, Susan. Esqueci. Mulher de muito prestígio, né, e é uma cientista. Não é só a baronesa, não, gente. Não sei se a baronesa é cientista ou o cientista baronesa. Aí fica a dúvida. Novas epidemias, né, com uma nova proposta, dizem eles, multidisciplinar, combinando modelos matemáticos e métodos da biologia experimental para a compreensão e o controle, né, das epidemias infecciosas que deverão ocorrer e aumentar no século XXI. Estão bem melhorados, né, com essas coisas. É um programa importante esse aí. E são 4, né? Quinto, né, na demografia, né, tem a ver com a migração internacional, né? Tendo por objeto um grupo populacional de 200 milhões de indivíduos, né, vivendo fora dos seus países. Esse número de 3 anos atrás, que tem aumentado, né, devido a condições miseráveis de vida e a violência étnica, democracia, perseguições políticas, né, bem como a mudanças do ecossistema, né, com potencial de, no futuro, piorar mais ainda a situação. Né. Daí a necessidade de pensar a questão da identidade cultural dos grupos e países, desenvolver novas perspectivas para a compreensão dos problemas de migração, que tornou-se uma das fontes maiores de mudança em escala mundial. É um programa que realmente eles consideram de maior importância. Né? E no contexto europeu, né, em inglês, onde a pressão da migração é poderosa, né, coisa pesada, e não é fácil lidar com isso, você sabe. Tem um outro programa importante, que é da área do Vigil, né, Biohorizons, né, centrado no exame do impacto das novas tecnologias de informação e comunicação sobre as ciências e as chamadas humanidades, né, e procurando desenvolver um approach multidisciplinar, dizem eles, né, com a participação de engenheiros, cientistas da computação, os computáveis, né, e cientistas sociais. E a gente pensou várias vezes em fazer algo com coisas conhecidas e vem fazendo. Outro programa importante é o Futuro da Humanidade, né, voltado para o exame do impacto das novas biotecnologias na reengenhagem do corpo humano, levando ao enhancement da inteligência e ao aprimoramento da sensibilidade emocional, além do aumento da longevidade e a eliminação das doenças. O desafio será então pensar nessa nova situação, levando em conta seus efeitos benéficos, bem como os riscos que ela traz para a sociedade e a humanidade futura. Aí eles polarizam muitas discussões em torno, né, da disputa entre os chamados bioconservadores, né, e transhumanistas. O outro programa bem próximo desse, da ética das novas biociências, voltado para os desafios morais colocados pelas tecnociências e terapias genéticas, abrigando 5 subprojetos extremamente interessantes. Células clonagem para terapia, reprodução artificial, testes genéticos e seleção de seres humanos, terapia genética e engenharia genética. E ainda neuroética. Inclusive é uma área no seu projeto vai ter um apoio enorme de verbas desse milionário, né, James Mark. Então abrir agora um programa novo, né, ligado, pretendendo desenvolver, né, essa área nova, né, chamada de neuroética, resultado da fusão, né, da interface entre filosofia e neurociências, mas em base biológica. E quem toca esse programa, ele é médico e também filósofo.
Ele é um autor importante do livro, que é referência, né, em ética, né, ética em currículos de medicina, nas escolas de medicina, né, do Reino Unido. E diretor do centro, o Henrique do Centro, e eu e Thelma frequentamos, ao qual nós fomos vinculados. E ainda, né, o décimo último, 9, né? Educação, educação mundial. Enfatizando o uso de tecnologias digitais como suporte de projetos educativos e voltado para a formação de líderes com potencial de tocar esses projetos high-tech em países em desenvolvimento. Então, eles têm a preocupação de captar gente desse mundo, levar lá e formar esse pessoal. E tocar muito, né, educação contínua, educação dispersiva. O 10º programa, e último, é Ciência e Civilização, que parece que reúne todos eles. Um programa ambicioso, né, focalizado nas relações entre ética, ciência, tecnologia e sociedade. Priorizando 5 subprojetos. Uma tecnologia quadrada e ética. Tecnologia do amanhã, povos do amanhã, não é só ET não, tá, gente? O futuro, por exemplo, foco importante aqui é o futuro, né? Cuidado, né, com a saúde. Os ingleses em geral são muito doença, hipocondríacos. E esse tem motivo. Então, tecnologia da manhã, pós da manhã, planeta da manhã, tecnologia e desigualdade. No evento nós não vivemos, vamos tratar desse ponto, né? E governança ou governabilidade, né, da mudança tecnológica global, mais um projeto, e civilização da manhã. Então, bom, esses ideias que eu estava preocupado em trazer essas coisas, né, para o IEAT. Os 10 programas tem, aí vou tentar concluir, tá? Peço 3 minutos. Esses programas têm duração indefinida, né? São coordenados por diretores específicos e dão vazão a seminários permanentes e eventos periódicos. Eu mesmo tive a ocasião de participar regularmente, juntamente com o Thelma, dos seminários e eventos dos programas de ética das novas biociências e da humanidade futuro. Né? Além disso, pude acompanhar de perto, né, algumas atividades do programa Futuro da Mente, da Baronesa. Né? Quanto à qualidade das coisas que eu assisti e pude acompanhar, eu digo que elas foram boas, na média, né, com os altos e baixos militares, e com a particularidade típica da ilha, né, dos ingleses, sempre com muita discussão, com hora marcada, né, em clima aberto, né, e cordial, variando entre meia ou uma hora de fala, com 1 ou 2 participantes, e uma ou outra ocasião com jornadas mais longas e ao modo de workshops. Em geral era isso, né? Assim que as coisas funcionavam e funcionam, né? E continuam. Conclusão. Acho, né, que essa experiência e seu desenho institucional poderiam ser retomados e readaptados pelo IEAT, dando um passo a mais nas suas atividades, não em concorrência, em detrimento de outras, né? Mas combinadas com outras e com um plus, né? Uma coisa nova, né? Como um plus, mais uma alternativa no nosso cardápio, né? Acho que o cardápio da escola do século XXI é bom, pertinente e variado, mas deverá sofrer adaptações, levando a algumas inclusões e a certas exclusões, assunto que os comitês diretores científicos poderiam ocupar-se, deliberar, definindo os programas e credenciando, né, os diretores de grupos. Minha sugestão pessoal é incluir nas atividades do IEAT 2 programas: a ética das novas biotecnologias e o futuro da humanidade. Quer junto, quer separado, né?
Eu mesmo estou fundando um grupo de estudos de pensamento contemporâneo da FISH e fazendo um evento em parceria com o IAT no próximo ano, com foco nas biotecnologias, a ética e a questão antropológica. Um possível desdobramento poderia ser a parceria do meu grupo com o IAT. Mas tudo isso não passa de uma ideia e de uma sugestão. De concreto, eu vou deixar o material da Escola do Século XXI para com o IAT, passar a bola para o Cacá e o comitê diretor. Ao fazer essa proposta, eu concluo, a minha convicção é que o IAT e a universidade devem ser seletivos nas suas ações. O alvo é buscar a excelência e a qualidade, criando centros de referência onde for possível, e sabendo que não é possível ser excelente e modelo em tudo. Acho que já fomos bastante longe em inclusão e que a meritocracia está ameaçada, depois que o Congresso, com este tipo de governo, está prestes a adotar a taxa de 50% em ações ditas afirmativas, mas que, de fato, só servirão tais ações para aumentar o populismo, temo eu, que no país é patrimônio da esquerda e da direita. Acho que passou a hora de criar compensações para afastar perigo e reequilibrar as coisas. A UFMG já bateu no teto, tem hoje 36 mil estudantes, Oxford tem 16.500, não porque não pode aumentar e não tem mercado, como ocorre com outras grandes universidades europeias, mas porque não quer e não considera estratégico. Cabe agora, depois de tanto tempo pressionados pelas solicitações dos governantes, entregues à inércia do cotidiano e expostos às seduções do business e do dinheiro, pensar com mais calma o FMG do amanhã e estabelecer as novas prioridades, enfatizando a qualidade, a primazia do mérito e a busca da excelência. Tarefa de todos nós, que resistimos à inversão dos valores, tarefa dos órgãos superiores e também tarefa do IAT. Muito obrigado. Muito obrigado, Ivan. Obrigado, Thelma, pela palestra, pelas sugestões ao IAT. Espero aí os desdobramentos, que não são desdobramentos apenas do IAT, ou com a questão da universidade. Eu passo aqui aos debates. Najib, Beirão, fazer por blocos, talvez, né? Duas, pode ser? Pode ser? O que vocês preferem? Um pergunta responde ou faz dois? Najib, Beirão. A minha pergunta é para o professor Ivan, a escola de James Martin, lá ela confere graus, tem cursos, e ela congrega os pesquisadores, já são de Oxford ou são pesquisadores que são agregados? E tem alunos trabalhando lá, como é que é? Ela tem uma sede física, como é que é? Tem uma sede física, funciona no centro da cidade, chama Old Indian School, lá perto da grande biblioteca, no meu livro. E são seminários regulares, tem professores da universidade, professor, por exemplo, o diretor do Guerreiro, ao qual nós somos vinculados, Thelma, era professor da universidade. E tem também pesquisadores associados, bancados pelo próprio James Martin. Vários. E não sei dizer qual é o salário, mas são salários convidativos, né, e compatíveis com os salários dos professores da universidade, que melhoraram bastante nos últimos tempos. E tem também estudantes de pós-graduação. E bolsas, inclusive, para estudantes de pós-graduação. Bolsas bastante expressivas. E
E programas, inclusive, junto com Harvard, de pós-doc, para passar, né, tempo lá, tempo cá. Tem Oxbridge, tem mais, de fato, né, nessas áreas aí, é mais Harvard que puxa, né, está puxando, né, os convênios aí nessa área. Quem mais você perguntou? Isso. Verão? Bom, um pouco na linha da pergunta do Najib também, do Ivan e da Thelma. Bom, primeiro, a vinculação dos professores, eles são permanentemente da escola ou é uma vinculação temporária? É um plus. Mas pode perguntar. Bom, e tem um comentário e uma pergunta mais ampla. O comentário é que há alguma semelhança, né, com o IEAT, né? Talvez a grande diferença é a falta do James Martin e da baronesa. Tem o barão cagado. Mas eu queria saber também sobre... Eu queria saber também sobre o resto, se é que ele pode usar esse termo. Queria saber também sobre o resto da universidade, se é que ele pode usar esse termo, né? Como é que está a questão transdisciplinar ou disciplinar? Como é que ela está se organizando? Eu digo, fora essa escola, né, que nitidamente tem características transdisciplinares, a escola, o resto da universidade é disciplinar, mantém uma estrutura mais tradicional, ou já está tendo uma mais contaminação assim, entre as disciplinas e ignorando mais as barreiras da disciplina? Isso em termos de pesquisa e em termos de graduação. Qual reflexo está tendo nos cursos, tanto de graduação quanto de responder. A gente pode falar da filosofia. Vai variar um pouco, até eu falo um pouco de filosofia, depois eu comento faço algum complemento. Eu acho difícil, assim, né? Nós não tivemos uma visão da universidade global, quer dizer, ficamos sediados nesse instituto que tinha características porque eram dois institutos diferentes, com características interdisciplinares marcantes, né? Pessoas, por exemplo, na James Martin, você tinha alguns pesquisadores associados, esses pesquisadores que não eram professores da escola, que eram, por exemplo, gente da área de física, que estava mexendo com mudança climática junto com ética, então fazendo física e problemas éticos, de risco, análise de risco, etc. Pessoas que vinham da engenharia, muito médico, né, fazendo coisa de bioética, tanto estudantes de medicina como de pós-graduação, né, muito médico fazendo pós-graduação em interfaces aí de jurídica, legislação em medicina ou bioética. Então, pessoas associadas que não eram professores, eram pesquisadores que ficam lá 3, 4, 5 anos, né, que tem que produzir um monte de coisa, inclusive uma produção grande em online, né, muita coisa, muito material colocado, as pessoas têm que estar lá escrevendo e colocando na rede, né, mas muitos escritos assim, de ocasião, discussão de temas, né, isso nesses institutos. Agora, por exemplo, a faculdade de filosofia que a gente teve também a oportunidade de frequentar, a faculdade aí era disciplinar mesmo, assim, então era filosofia, fora esse pessoal alguns do instituto que estavam aí também mais, essencialmente na faculdade, fazendo aquilo que eu falei da ética aplicada, né? Aí juntava um grupo grande, também bem interdisciplinar dentro da faculdade, que tinha advogados, tinha médicos, mais médico e advogado fazendo ética aplicada, muito advogado também, né? Na filosofia, então, você tinha esse espaço, mas mais do que isso, em outras áreas, eu não poderia falar. Eu acrescentaria o seguinte, o aluno de filosofia, né, ele não faz filosofia pura, no nosso jargão, filosofia pura, ele faz filosofia com. O aluno de graduação, ele tem que fazer arte, ciência, matemática, biologia, linguística, direito,
né? Tem que filosofia com alguma coisa. Então, de saída, ele já vem com a cultura multidisciplinar ou interdisciplinar, né? De saída. Nem que seja com base em duas. Filosofia mais um, que já é né, alguma coisa. Isso é uma marca da Universidade de Oxford. E tem o departamento de filosofia mais importante da ilha, entre os mais importantes do mundo. Isso dá o que pensar nessa experiência. Agora, com relação tem que distinguir, né, a estrutura da graduação e da pós-graduação. Nessa formação, na graduação. E o sistema tutorial, né, é típico da graduação. A pós-graduação é um PhD clássico. Cai na formação típica, né, PhD que você vai achar nos Estados Unidos, nas partes da Inglaterra, né, e é bastante parecido. Aliás, eu estou comparando mal com os Estados Unidos, né, porque é um PhD de pesquisa, com muita ênfase em pesquisa. Então, corrija esse erro, por favor. Não a carga de aula, né, das matérias, créditos, né, a rigor é nulo. Direto o cara cai para fazer pesquisa. Os professores ligados ao James Martin, até onde eu entendi, recebem 2 salários. Tem um salário da universidade e tem um salário, né, do James Martin. Então redunda, né, num montante bastante expressivo. E a carga de trabalho, né, na escola, né, é uma carga a mais. Não em detrimento das coisas que faz, né, na universidade. Tem que ser somada. Mas há uma sinergia muito grande, né, entre o Instituto, né, e a universidade. É uma parceria muito íntima. Bom, primeiro é o seguinte, eu gostei muito das apresentações, eu acho que a apresentação do Virgílio me deixou muito encucado com uma coisa que já me deixa angustiado, que é essa coisa da memória biológica, da memória digital, né, que nós vamos conciliar isso no futuro. Acho que a apresentação da Thelma é coisa da ética, que realmente eu acho que é uma preocupação central de todos nós, mas eu vou me centrar na fala do Ivan, porque são coisas que eu acho que tem uma relação muito direta com o que está acontecendo conosco. Primeiro eu queria fazer um comentário na passagem sobre o Centro de Estudos Brasileiro. Eu estive lá e a minha leitura sobre o Centro de Estudos Brasileiro em geral é muito diferente da maioria das pessoas. O Centro de Estudos Brasileiro foi personalizado no Betel e eu acho que essa é a razão do fracasso, porque desde o início o Santos College, ao qual ele estava vinculado, refugou. O Betel é uma pessoa que veio de fora, nunca foi muito assimilado pelo Santos, tinha um conflito com o Latin American Center, que antes incluía toda a América Latina, então foi uma coisa, podemos discutir isso, porque há várias passagens das quais eu tenho conhecimento que eu não gostaria de dizer em tudo, tá certo? E um caça-níquel, quer dizer, o Banco Santos foi o financiador número 1 do Centro de Estudos Brasileiro, e a crise do Banco Santos talvez tenha explicado um pouco o fechamento. Agora, eu cheguei, a primeira coisa que fizeram foi marcar uma reunião, um almoço com o Dean do Santos College, e o Dean do Santos College queria saber se eu ajudaria a financiar a construção da sede do Centro de Estudos Brasileiro. Quer dizer, estava no endereço erradíssimo. Lá no Horroroso que eu vi. Mas há outras coisas. Bom, o problema da universidade, eu acho que tem professores lá que tem 3 salários. Em geral, os institutos ou as faculdades é uma forma de organização, os colleges são outras. Esse é o lado que o Brasil jamais vai conseguir assimilar. Aquela diferença de riqueza, de poder e de prestígio dos colleges de Oxford é um negócio centenário. Daria passeata aqui na rua da universidade e revolução, qualquer coisa que seria inaceitável. Porque os colleges têm poder e prestígio e dinheiro totalmente diferenciado. Basta visitar as high tables. As high tables são um indicador do prestígio do college, tá certo? Com high é a table, tá certo? Eu acho que esse é o lado que jamais nós poderíamos... Isso aí é forte nessa realidade. Agora, tem um outro lado extremamente positivo.
essa coisa dos colleges, a meu ver, ele exatamente congrega uma visão um pouco transdisciplinar, porque o college congrega todas as áreas de conhecimento. Bem lembrado. É muito mais uma coisa social, festiva, de prestígio, etc., e muito menos disciplinar. Então o college em geral tem físico, tem biólogo, tem médico, tem sociólogo, tem todas as áreas de conhecimento, dependendo do prestígio e do poder do college. Mas é muito mais a vida social da universidade. Inclusive todo college tem um quadro quando você vai tomar uma copa. São João tem um preguiça, o quadro da São João é famoso. Agora, então eu acho que isso é um lado muito enriquecedor. As pessoas estudadas não estão trancadas disciplinarmente. Até onde eu sei, as pessoas têm salário do college, têm salário das faculdades ou dos institutos. E agora com esse Young Smart, possivelmente eles têm uma outra forma de inserção. E essa transdisciplinaridade, quer dizer, eu acho que o IAT é uma experiência viva que a gente sabe os caminhos. O problema é que nós não temos recursos humanos e materiais para implementar uma coisa dessa. Mas eu acho que essas comparações são extremamente importantes, porque nós temos que tentar seguir alguma coisa nesse caminho. E eu acho que o que está acontecendo com a Universidade Brasileira, essa massificação da universidade pública, você disse isso na sua apresentação final, eu acho isso extremamente perigoso e arriscado, e essa lei que foi agora para o Congresso, eu acho que realmente é uma temeridade. Complementando, eu acho também que os assuntos que estão naqueles 10 itens de pesquisa, vários deles estão transitando aqui na universidade, não tem muita, assim, nada de surpreendente ali. Não, Clério, acho que sua observação a respeito do college tem esse potencial. Achei muito pertinente, foi muito bem lembrado. E de fato, todos eles têm com predominância ou não dessa ou daquela área, do conhecimento. Sempre você vai ter gente, de outras áreas do conhecimento convivendo lá com os colegas, os espaços comuns, os pubs, na poltrona, Na high-tech também. Dos jantares, tudo. E isso gera um ambiente muito, muito favorável. E essa coisa, por exemplo, que é uma coisa que me impressiona muito. O ambiente americano conhece, mas eu conheço o ambiente francês, é um ambiente muito complicado. Essa coisa me sempre impressionou muito na Inglaterra, é a discussão, uma discussão permanente, para discussão. Compartilhar ideias, discutir, partir para o ataque, depois tomar uma parte. No quadro, estamos resolvidos. Não vai criar inimigos, porque a nossa cultura é uma cultura meio mais complicada nesse sentido. Facilmente nós confundimos as coisas, não queremos ser criticados, e aí mata, somos reduzidos ao silêncio. Esse ambiente do pub, então, eu frequentava muito, eu gosto, mas esse ambiente aí dos colleges, realmente é uma coisa única, eu concordo com você, eu disse isso também na minha fala, não tem como transferir isso para o Brasil. Nem para a Inglaterra tem como transferir, são 3 locais ou 4 que tem isso. Eu acho que isso é interessante, não sei se todo mundo sabe, a high table é uma coisa absolutamente aristocrática, é uma mesa mais alta, onde sentam as pessoas mais importantes e o resto é mais embaixo. E você passa muitas vezes por 4 ou 5 ambientes diferentes para um jantar. Um ambiente você toma um trago, outro ambiente você tem um jantar propriamente dito, outro ambiente você vai tomar um degustativo, tá certo? Um ambiente tem garçons, o outro não pode ter, porque é vedada a entrada, tá certo? Um você cheira pó de fumo, outro você cheira outras coisas, tá certo? Eu agradeço. Então, aos participantes aqui da mesa da tarde, já fiz para os participantes da mesa da manhã e faço de novo agradecido pela colaboração ao IAT. O Ivan já tocou no assunto, dando desenvolvimento à questão da ética. Nós vamos realizar, junto com o Departamento de Filosofia, um seminário em agosto sobre bioética, condição humana, com 2 professores de Oxford e uma Universidade de Yale, já antecipando, 17 a 20 de agosto,
Duquesa, Baronesa, Duque, que está no bom caminho. Hoje lançamento o nosso super livro que vai, né, resolver o nosso problema, o nosso best-seller. É claro que essas questões colocadas para o IBAN, para o IAT, se desdobram uma certa tarefa para a universidade inteira, né? E com prazer eu agradeço as contribuições, juntar com o comitê diretor e ver como que a gente pode encaminhar e dar desenvolvimento nessa cultura do avançado transdisciplinar da Universidade do século XXI, aqui muito bem colocada, cumprindo aquilo proposto no início do seminário, que era ao mesmo tempo que a gente joga um olhar para o futuro, a gente não esquece do passado, ao mesmo tempo que a gente investiga a história, a memória, o passado, a gente descortina mundos possíveis a serem desenhados. Estou recebendo aqui. Aí agora nos resta aí um pouco a questão do lançamento do livro. Esse lançamento do livro ele se consolida nos pomos ibéricos que estão lá embaixo. Esse livro, ele, vou falar rapidinho um pouco dele, ele surgiu de um pedido a quem agradeço, do Mauro Braga e do FENAT, para a gente falar de profissões do futuro, para a moda das profissões, e aí é bom localizar isso porque é um livro que foi originalmente dirigido para alunos de segundo grau, realizado em junho desse ano. Mas o negócio ele se desdobrou, virou um negócio que deu muita repercussão, virou um inferno na minha vida, porque é rádio do Brasil inteiro e tal, aí resolvemos fazer o livro, para ficar livre um pouco, agora tem um livro e tal, e aí o negócio criou muito, mas um pouco a questão do IAT foi, né, de não só um instituto transdisciplinar, mas associar o IAT com o avançado, com o futuro. Essa primeira iniciativa disso foi o seminário realizado em 2006, junto com a DAC, o professor Maurício Campomori, que foi As Fronteiras do Saber. E desde lá nós temos constantemente tentado associar o IAT também a essa questão do avançado do futuro. Isso faz parte desse projeto. Esse livro, ele não é um livro de profecia, de adivinhação. Eu sou um estudioso do Renascimento, do Barroco, não tenho nada de futuro. Mas é uma maneira pela qual a gente engravida o presente. Mais do que adivinhar profissões do futuro e tal, é uma maneira de especular com as potencialidades latentes do presente. Não quer alterar o mercado de trabalho nem nada, pelo contrário, ele é afastado disso. Na primeira parte do livro são um pouco que colocadas 10 maneiras de se trabalhar no século XXI, de se pensar, de gerir, produzir e transmitir o saber, o que vale para as profissões novas, para as profissões antigas, né? Características tais como trafegar em várias áreas de conhecimento, ser capaz de estar crítico para filtrar a informação, como Virgílio pôs, associar o transdisciplinar com a especialidade, com o disciplinar, um pouco está embutido, pelo que eu entendi um pouco da ambiguidade aí da Universidade de Oxford, é um pouco essa associação que parece ter um certo êxito. O transdisciplinar não como oposto ao disciplinar, mas como se alimentando dele, parece que essa coisa é meio combinada, né? Se combina lá, né? Esse tipo de observou? Pois é, isso que eu vejo exatamente pela resposta, eu me senti um pouco essa combinação, uma coisa não se opõe ao outro. Como é que você essa casa? Não, hoje. Você gosta, né? Coisa comenta. Na pé da casa Ivan, só conhece os pubs. Modern College, por exemplo. A maioria é de engenharia, mas com muita gente de outras áreas, né? De outras áreas, inclusive filosofia. Os 3 ou 4 pessoas importantes de filosofia da faculdade estão lá.
desse bolo. Fazendo o quê? Dando coisa. Inclusive dando esse tutorial. Perdeu. Claro. Outra coisa colocada, que está nesse perfil profissional do futuro, é essa capacidade de atualizar sempre, algo que o Divan também colocou, né, essa coisa do ensino continuado, né, voltando para isso, capacidade de ter visão de conjunto, né, e o reflexo nas partes, né, ação, né, local e repercussão global, ter visão de conjunto, trabalhar em equipe e talvez, sobretudo, aí, se há 100 anos atrás, a gente faz uma retrospectiva disso na primeira parte, o futuro era pensado basicamente em função das tecnologias, na década de 20, 30, né, a máquina de lavar, enceradeira e a casa, a máquina de morar e tal. Hoje, pensar o futuro envolve questões complexas, como colocadas aqui, questões ambientais, questões culturais, questões éticas, questões sociais. Não é um futuro que seja a reboque apenas da tecnologia. E, sobretudo, na Universidade Federal Pública, essas questões culturais, sociais, ambientais, que muitas vezes estão na contramão do mercado, do minerador e tal, elas têm que ser cultivadas, né? Elas têm que ter o seu lugar. Então, aí a gente, né, passa para a segunda parte, que foi aí a pesquisa realizada aí em cima de revistas, livros, entrevistas. Queria agradecer muito os 16 pesquisadores das várias áreas da UFMG que foram entrevistados, pesquisas, e a gente elenca 81 profissões que vão desde o design de novas formas de vida, design de games, profissão de especialista em desastres e epidemias contemporâneas, colocadas aí por você, né? Do criologista, né, o sujeito que é responsável por congelar e descongelar coisas, tecidos, até calota polar, o lixólogo, né, que toda hora perguntam à rádio, né, seria o gestor, né, de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, desde aquilo que a gente produz em casa até os satélites, aí, microsatélites que vão caindo pela terra fora, cada vez mais. O nanocirurgião, né, uma homenagem ao pessoal da medicina, o João Gabriel que estava aí, a robótica, ou seja, o cientista socioambiental, curso novo aí que está se colocando no projeto Reúne, cuidador de idosos, que tem a ver com essa questão do programa do envelhecimento, né, o número 2 aí da James Martin, o gestor de águas, a questão de energia, ou seja, são 81 profissões que são não só elencadas, mas de uma certa forma descrever, especialista em redes, não é só rede informática, rede de aeroporto, rede de economia, né, o especialista em desastres, por exemplo, com certeza não vai ser um economista, né? Mas desastres contemporâneos. O desastre econômico pode ser. Não, ele vai ser o causa do desastre, mas a solução provavelmente vai vir do arquiteto. Mas aí o especialista em memória e inteligência artificial, tema do Virgílio, né? Então a gente não só elenca as profissões. Agradeço muito os entrevistados, pesquisadores da FMG, acompanho o livro esse livrinho, um DVD com essas entrevistas de todas as pessoas, e a gente dá ali um pouco o perfil de cada um, como é que ele se formaria, problemas, afetos e tal. Então é isso, eu agradeço muito a equipe do IAT, que produz esse evento, tudo aqui é compartilhado, o comitê diretor, né, os conferencistas, os professores residentes do IAT aqui comparecendo, e a presença de todos. Passa a palavra. Muito obrigado. Só repetindo, para quem chegou atrasado, a gente filma todos os eventos IAT, daqui a uma semana, 10 dias, estará disponibilizado aí para o grande público, conforme, né, com o mínimo de custo, publicizar ao máximo de uma discussão tão relevante como essa aqui iniciada. Então isso vai estar no site do IAT, www.fmgbr/IAT. Né? Eu só gostaria de agradecer o convite para participar aqui desse
das sessões agora de tarde e dizer que foi um prazer assistir às outras palestras e ver as várias manifestações, diferentes visões do conhecimento. Cada vez que eu venho aqui no IAT é um prazer e uma fonte de conhecimento. Agradecer o Cacá pelo evento. A mesma coisa digo eu, adorei ouvir sua palestra. E sempre um prazer estar aqui no IAT, de onde nunca saí. E espero continuar. E agradecer a todos e agradecer o convite e justamente acho que é importante preservar esse espaço, né? E às vezes a gente fica assim tão submerso, né, no nosso cotidiano e é bom dar uma sensação assim de uma respirada muito boa. Muito obrigada.